Nessa aula, a gente vai criar uma fase com espinhos para tomar dano e com um checkpoint para a gente poder passar para a próxima fase. E também como fazer a fase utilizando o Tile Map. Bom, então a gente pode fechar o Animator Animation por enquanto, botão direito, Close Tab, a gente ficar com mais espaço do jogo. Então agora a gente vai adicionar o Tile Map para a gente fazer uma fase para o nosso jogador. Já que a movimentação dele por enquanto está bem resolvida, então a gente vai fazer a fase. A gente pode vir aqui na hierarquia, clicar com o botão direito, e aqui embaixo, em 2D Object, Tile Map, retangular. E a gente vai criar um grid com o Tile Map, que assim a gente vai desenhar a nossa fase. Vou mostrar para vocês. Então a gente vai criar um Tile Palette para a gente usar para pintar a nossa fase. Vamos criar uma pasta aqui em Project, botão direito, Create Folder. Pode chamar de Tile Map. Dentro dessa pasta, a gente vai criar um palette. Botão direito, Create 2D, Tile Palette, retangular. E a gente pode chamar de Ground Palette. E a gente vai abrir aqui nossa janela do Tile Palette. A gente vem em Window, 2D, Tile Palette. A gente pode arrastar ela em algum canto. Vou deixar aqui embaixo. Para a gente ter as nossas opções aqui, a gente vai buscar nas artes, Pixel Art, Assets, Terrain, e a gente já tem aqui as artes e elas já estão cortadas. Então o que a gente precisa é mudar o tamanho delas. Elas são 16 por 16, então a gente pode vir aqui em Pixels per Unit e colocar em 16. E lá embaixo, Apply. E aí aqui no Tile Palette, a gente pega esses e arrasta para cá. Vai pedir para salvar. Pode vir na pasta de Tile Map que a gente criou e selecionar a pasta. Então agora a gente pode vir abrir mais um pouco esse palette para a gente enxergar. E a gente consegue pegar ele e pintar aonde a gente quer que tenha um chão. Porém, se a gente der play, a gente vê que ele não tem colisor. Não está batendo o nosso player. Então a gente precisa adicionar esse colisor. Então a gente vem aqui nesse Tile Map. E aqui embaixo a gente vai adicionar um componente. Que vai ser um Collider. Mais um específico de Tile Map. Que é esse Tile Map Collider 2D. E agora o Tile Map tem um colisor. Porém, se a gente der play, a gente vê que ele não está identificando esse colisor como um chão. Então ele está batendo, mas ele não está identificando que é um chão. Por quê? Porque no nosso ground, a gente colocou a layer de ground. Então a gente precisa fazer a mesma coisa no Tile Map. A gente vem em layer e adiciona como ground. Então agora se a gente der play, ele está identificando o chão e está pulando. Então agora a gente pode apagar esse ground antigo. E a gente vai usar só o Tile Map. Nas ferramentas do Tile Map, a gente pode usar o pincel, que é o que vai pintar o chão, e a borracha para apagar. Então vamos pegar esse aqui e a gente vai desenhar mais embaixo. Aqui em Game a gente pode ver como está ficando. E aqui a gente tem uma outra ferramenta também que é de pegar em área. Então a gente pode pegar ela e pintar muitos de uma vez. A gente segurar Shift é o atalho para borracha. Então a gente pode tanto fazer isso em área, ou a gente pode fazer com o pincel. Então a gente fica com o pincel para pintar e segurando o Shift ele vai apagar. E outra correção que a gente precisa fazer é em relação ao colisor do Tile Map. A gente vê que ele está separadinho por quadrados, apesar de ser uma coisa só.
e a gente quer que ele se mantenha como um único colisor. Então, a gente vem aqui embaixo e a gente vai adicionar um outro componente que chama Composite. E esse componente, ele vai fazer com que todos esses separadinhos se tornem uma coisa só. Mas a gente precisa vir aqui em cima, em Collider, e clicar em Use It by Composite. E ele se tornou um colisor só. Porém, o colisor ele funciona junto com o Rigid Body, que é a física. Então a gente vai precisar alterar essa física para o chão não cair. Se a gente der play agora, a gente vê que o chão cai. E a gente não quer que isso aconteça. Então a gente vem aqui no Rigid Body. Em Body Type, a gente coloca como estático. E agora se a gente der play, ele fica parado. Então, usando essas ferramentas, a gente pode criar uma fase. Vamos posicionar ele mais para baixo e dar play. Bom, aqui a gente está vendo que ele está pulando um pouco baixo, então a gente pode alterar esse valor. Beleza. Agora outro problema que está acontecendo é dele virar. Se a gente pega num cantinho, ele gira e aí a gente perde o controle. Então, o que a gente vai fazer é vir aqui em Player e no Rigid Body, que controla a física dele, a gente vem em Constraints e clica em Freeze Rotation, em Z. E aí ele vai parar de girar. A gente pode também criar um tile map para fazer um grid de background. Então a gente vem no grid com o botão direito, 2D Object, tile map, rectangular. A gente pode chamar ele de background. E aí a gente pode vir aqui na pasta de Assets, Background, e a gente pega um desses backgrounds e arrasta para o palette. E aí ele vai pedir para salvar. E aqui a gente pode selecionar qual tile map que a gente quer. Se a gente usar o mesmo tile map, ele vai ficar junto com o chão. A gente que vai trocar ele para background. E a gente pode pintar o background. Porém, a gente vê que o tamanho aqui está diferente. Por quê? Se a gente vir no Sprite, na pasta, aqui a gente tem que o pixels per unit está em 100. Só que o tamanho dele é de 64 por 64. Então a gente coloca em 64. E ele vai ficar com uma unidade no tamanho de 64. A gente aplica e ele preenche o quadradinho inteiro. Então a gente pode pintar um background. Mas a gente vê que aqui ele está pintando por cima do chão. Por quê? Porque a camada do background está na mesma camada do tile map, aqui na ordem layer. Então a gente pode vir no background e colocar a camada em -1. E ele vai ficar atrás da nossa fase. Com isso a gente pode pintar em tudo. Pode pegar a ferramenta de pintar em área, pintar todo o background. E a gente vê que a fase fica com esse fundo. Agora vamos criar um obstáculo para a gente dar um desafio para o jogador. A gente pode vir aqui com o botão direito, Create Empty. E a gente vai chamar de espinho. Então aqui na Scene, se a gente apertar W, a gente vai ver que o objeto está aqui. Não dá para ver porque ele não tem sprite nem nada, então a gente não vê ele, mas ele está nessa posição. Então a gente vai adicionar um sprite render para a gente conseguir enxergar ele.
gente vier aqui na pasta Pixel Adventure, Assets, pode vir em Traps, Spikes, e a gente vai ter um espinho aqui. A gente pode vir aqui no espinho e arrastar essa imagem direto para o sprite. A gente vê que ele está ali bem pequenininho. É a mesma coisa, a gente precisa mudar aqui no Pixel per Unit para 16, que é o tamanho dele. Dá Apply e ele vai ficar maior. E aí a gente pode pegar esse espinho e posicionar ele onde a gente quiser. Bom, para ele dar dano no nosso jogador, a gente vai criar um script novo. Então a gente pode vir em Assets, e aí com o botão direito, em Create, C# Script. A gente pode chamar de Damage. Clica 2 vezes. A gente pode apagar esse aqui. E a gente vai utilizar uma função da própria Unity para identificar quando alguma coisa bate no espinho. Então a gente pode escrever onCollision, Enter 2D, ele já vai dar a opção de completar aqui, clica Enter, e aqui a gente vai colocar a função para dar dano no player. Esse Collision 2D é um componente do objeto que colide com o espinho. Então a gente pode escrever aqui, esse Collision, pegar o GameObject, e a partir desse GameObject, a gente pega o componente do player. Então assim, a gente tem acesso ao player que colidiu com o espinho. Então aqui a gente vai adicionar a função que vai dar dano no player. Então a gente vem no script do player, e aqui embaixo a gente vai adicionar uma função que vai ser o dano que ele vai receber. Isso vai ser uma função pública para a gente poder acessar de fora. Então, para testar, a gente pode colocar um debug. Ctrl S para salvar. Aqui no script de damage, a gente vai chamar essa função que a gente acabou de escrever. Então aqui ele está pegando o objeto que bateu, pegando o componente de player, e dentro desse componente de player, ele vai acessar a função de dano, que é a que está neste componente de player. Vamos salvar. E aqui no espinho, a gente vai precisar adicionar o componente que a gente criou e também adicionar um colisor, para a gente saber quando que está batendo no espinho. Então a gente pode vir aqui e ajeitar esse colisor e testar. A gente clica aqui no console para ver quando aparecer quando ele encostar no colisor. Então a gente viu que ele bateu e aqui ele escreveu damage. Se a gente clicar 2 vezes nesse debug, ele vai abrir para a gente direto a linha que foi chamada. Então a gente sabe que aqui, essa linha foi chamada pelo script do player. Então aqui a gente vai colocar a função que a gente quer que aconteça quando ele receba dano. E aqui eu vou simplesmente carregar de novo a mesma fase. Então eu vou usar essa função SceneManager.loadScene. E aqui dentro eu vou passar o nome da cena que eu quero carregar. No caso, aqui é Sample Scene. Então eu posso vir aqui e escrever o mesmo nome da cena. Então quando eu der play e a gente colidir com o espinho, ele carregou a cena de novo. Para a gente deixar organizado, a gente pode renomear essa cena. A gente vem aqui em Project, e onde estão as scenes, a gente tem a Sample Scene. A gente clica com o botão direito e Rename, a gente pode dar um outro nome. Eu vou colocar como Level 1. E a gente vai fazer também uma nova fase. Eu vou segurar Ctrl e apertar D para duplicar. E aí eu tenho o Level 2.
Se a gente clicar 2 vezes, o nome aqui mudou e a gente está no level 2. Elas são iguais, então parece que não mudou, mas a gente sabe que está no level 2. Então a gente vai alterar um pouco aqui essa fase. E agora a gente quer voltar no level 1 e a gente quer que a gente conclua esse level 1 e possa acessar o level 2. Para isso a gente vai fazer um novo objeto que vai ser um checkpoint, uma bandeirinha para a gente ir para a próxima fase. Então a gente pode clicar com o botão direito, Create Empty, eu vou chamar de checkpoint. Vou adicionar um Sprite Render e eu vou buscar aqui nas nossas artes, em Assets, Itens, Checkpoint, no Checkpoint. E aí eu vou adicionar essa bandeirinha aqui. Então ela não está no tamanho correto também, eu vou selecionar todas. O tamanho dela é de 64 por 64. Selecionar todas. E colocar o Pixels per Unit de 64. E dar um Apply. Então a gente tem a nossa bandeirinha aqui. Ela vai ser o nosso objetivo. Então aqui eu vou criar um novo script que vai servir para passar para a próxima fase. Então eu vou vir aqui nos Assets, com o botão direito, um Create C# Script. Eu vou chamar de Checkpoint. Eu vou vir em Checkpoint e adicionar esse script. Clicar 2 vezes para abrir. E assim como eu fiz de dano, a gente vai fazer um on. Poderia ser um collision enter, mas aqui eu vou usar on trigger enter para a gente mostrar outra função para vocês. Ela é bem parecida com o collision, só que a diferença é que a gente pode ver aqui. Eu vou adicionar um colisor. E se a gente der play, nosso personagem vai bater nesse colisor. Só que se eu pegar esse mesmo colisor e clicar em Is Trigger, ele vai ficar sem a colisão. Mas ainda assim, ele vai identificar no código. Só que aí, através desse código de On Trigger Enter, ao invés de On Collision Enter. Então eu vou posicionar essa bandeirinha lá de novo. E eu vou deixar selecionado um Is Trigger. Então aqui no script do checkpoint, a gente pode colocar para carregar a próxima cena. E o nome da cena a gente vai deixar para nomear do lado da Unity. E assim a gente consegue saber qual que vai ser a próxima a ser carregada. Então a gente faz uma variável do nome string. A gente pode chamar de next level. E a gente passa esse nome para cá. Vamos salvar. E aqui no checkpoint, a gente vai escrever aqui no next level qual o level que a gente quer que chame. Então vou escrever level 2, que é o nome da próxima cena. Então vamos testar. E a gente tem um erro aqui, que ele está dizendo que a cena level 2 ela não está em Build Settings. E o que é o Build Settings? Se a gente vier aqui em File, em Build Settings, a gente vê aqui as cenas que estão adicionadas no nosso jogo. E o level 2 não está adicionado. Então a gente precisa vir aqui na pasta, pegar o level 2 e arrastar para dentro das cenas. Então agora essas duas fases estão adicionadas no nosso jogo. Agora a gente pode fechar e testar de novo.
recarregou a fase 2. E como a gente mudou o nome dessa cena, então aqui no espinho, na verdade no player, quando ele toma dano, essa sample scene não vai mais ser chamada. O que a gente precisa fazer é descobrir o nome da fase atual. Então vou vir aqui em cima antes, criar uma variável temporária, vai ser string, eu vou chamar ela de level. Eu vou chamar o Scene Manager e eu vou pegar a cena que está ativada no momento. E essa cena eu vou pegar o nome dela. Então essa variável string, ela está salva com o nome da cena atual. E aí eu vou passar o nome da cena atual aqui embaixo. Então se eu tomar um dano, agora ela vai recarregar a cena atual, não importa qual seja. Então vamos testar. E funcionou, ela voltou para o começo de novo.